Pessoal, olha só, hoje nós temos o prazer de receber aqui o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterali. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Muito bem. Nós estamos saindo aí, quer dizer, nós estamos no meio de um tempo de chuvas, né? E como é que está o trabalho da assistência social nesse momento? Parece que a assistência social, ela trabalha mais ou menos próximo à defesa municipal, porque é uma cidade ainda muito carente, não, Alex? Guarulhos nós ainda temos um alto índice, né, de pessoas em extrema vulnerabilidade. E o trabalho, quando nós temos, infelizmente, né, esse problema de cheias, de enchentes na cidade, é um trabalho em conjunto, sempre com assistência social, Fundo Social de Solidariedade, Defesa Civil, Secretaria de Habitação, Obras. Então é sempre um trabalho em conjunto. Mas nessa questão mais social, Defesa Civil e Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade sempre atuam de forma conjunta. Muito bem. Temos um pessoal que nos acompanha e eles já mandaram algumas perguntas. Eles estão perguntando se ainda existe o serviço chamado Busca Ativa, Oportunidade aos Jovens, Frente de Trabalho de Manutenção da Cidade e recadastramento geral do Bolsa Família. Vamos começar aí com o Busca Ativa. O Busca Ativa é um programa vinculado à transferência de renda, né, do Bolsa Família, onde nós vamos buscar, por isso do nome, aquelas pessoas em vulnerabilidade que não estão inseridas no nosso cadastro único. Então a gente faz a inserção dessas pessoas no nosso cadastro único e verifica se ela está dentro dos critérios para receber o auxílio do Bolsa Família. O Busca Ativa ele continua assim, funcionando na nossa cidade. Além do Busca Ativa, é importante a gente dizer que nós também criamos um equipamento, né, que chama-se Casa do Futuro, né? Onde é uma casa itinerante, que ela fica parada em alguns bairros por um período, né? E as pessoas podem ter acesso fazendo o recadastramento. Isso facilita para que as famílias que estão na região dos Pimentas, por exemplo, não precisem vir até a região central para conseguir fazer o seu cadastro. Então nós vamos até essas famílias, mas o Busca Ativa ele continua funcionando sim. Nós tínhamos, não sei se ainda temos, o abrigo, não sei se chama abrigo, não é outro nome, onde as pessoas em situação de rua podem passar a noite. Nós temos esse espaço ainda? Nós temos. O nome popularmente conhecido é albergue. Albergue. Né? O nome técnico é Serviço de Acolhimento Adulto Institucional Masculino ou Feminino. Nós temos os dois. Nós temos 3 hoje na cidade, um na região central, outro no Tabuão e o outro no Bambi, né? E é importante dizer que é o primeiro acolhimento no nosso município que tem capacidade para atender usuários com carrocinha e os seus cães, né? Porque era uma grande queixa. Eu acho muito legal essa história. Porque, Roberto, assim, quando nós fazíamos a abordagem, né, desses usuários, uma das grandes reclamações era que eles não iriam para o acolhimento porque eles não poderiam deixar o seu cachorro, que na verdade o seu cachorro é seu amigo, é seu companheiro, que está principalmente com esses usuários. Dá um equilíbrio emocional para a pessoa. Exato. Então ele falou, não vou porque eu só vou se eu levar o meu cachorro comigo. Então pensando nisso juntamente com a equipe, nós conseguimos aí criar o acolhimento com espaço para canil e carrocinha. Pessoal, eu me lembro do poema do poeta americano, em que um cara está conversando com um mendigo e o cara pergunta o que o mendigo gostaria, do sonho do mendigo. Ele falou, eu quero comer aquele cachorro quente que é gigantesco. Aí o cara vai lá, compra, ele pega a salsicha e dá para o cachorro dele. Ele falou, mas peraí, você não falou que queria? Por que você está dando para o cachorro? Ele falou assim, para os amigos a melhor parte. Exatamente. E é extremamente interessante essa relação. Aliás, eu gosto de cachorro, então sou meio suspeito de falar nessa questão. Eu acho realmente uma coisa extremamente interessante. Eu tenho visto muita gente nas ruas. Tem aumentado? É o mesmo número? Vocês têm esse tipo de cadastro? Como é que funciona?
Temos sim. Nós temos o cadastro através dos nossos Centro POP, né? Que os usuários vão até lá e nós fazemos o cadastro desses usuários. Temos através da nossa equipe de abordagem de rua e temos também através dos nossos acolhimentos e dos nossos serviços. Fato é que, com essa pandemia, infelizmente, o desemprego ele vem assolar o país de uma forma geral, né? E com essa questão do desemprego, esses índices eles caem automaticamente na Secretaria de Assistência Social. E também os usuários em situação de rua, as pessoas em situação de rua, eles transitam bastante, né? Então hoje você tem um número X aqui no município, amanhã você pode ter um número menor ou um número até maior. Você nunca vai conseguir ter uma certeza, uma precisão, porque eles andam muito, né? Então você pega usuários que saem de São Paulo, vêm para Guarulhos, usuários que saem de Arujá, vêm para Guarulhos, né? Então eles circulam bastante. Perfeito. Quem está nos acompanhando aqui é o nosso amigo argentino, Alberto Valadares, argentino. Secretário Alex, estamos com problemas sérios com moradores em situação de rua, roubos em comércios, a abordagem a pessoas idosas invadindo áreas dos comércios e praças. Ele está falando ali na região do Faria Lima, próximo onde era a praça onde tinha aquela base. Inclusive teve um caso lá que um morador de rua acabou jogando uma pedra lá, foi um negócio meio complicado. Questão do argentino. Nós precisamos entender, argentino, o seguinte: existem pessoas em situação de rua, que é aquele público que está em situação de rua por algum motivo, ou porque rompeu o vínculo familiar, ou porque não conseguiu um emprego e está fora do mercado de trabalho. E existem, infelizmente, aqueles usuários, né, que dizem estar em situação de rua, mas que por muitas vezes estão foragidos, né, que são usuários de algum tipo de dependência química. Então, é importante dizer que há dois tipos de trabalho. O trabalho social, né, que é com esses usuários que eu falei primeiro, e o trabalho de polícia, né? Que aí é um outro público, né? Então, a assistência social, ela atende, obviamente, que aquele público vulnerável, né? E aí, aproveitando esse ensejo para falar da drogadição, no ano passado, nós fizemos um chamamento público para uma casa de tratamento. O nome técnico não é esse, mas para que todos compreendam, para um tratamento de dependentes químicos, né? Lá no Ponte Alta. Isso foi inaugurado em dezembro, está funcionando, não há dispêndio de recurso público, a parceria foi a exploração da instituição que ganhou através de um chamamento público, exploração da área e a contrapartida, o fornecimento de vagas para nós. Então, esse trabalho com esse público é um trabalho que é feito em conjunto com assistência social, com saúde, com a nossa guarda municipal, até mesmo com a polícia, né? Para a gente poder identificar o perfil de cada usuário que está na rua. Se é aquele usuário que está por motivos financeiros ou outros, ou se é porque o usuário, infelizmente, quer estar na rua, entende? Tá certo. Essa questão aqui me passada pelo Elias, eu gostei muito porque eu tenho visto isso na cidade. Jovens nos semáforos mendigando moedas. E também pergunta se existem, quais são os novos projetos para essa nova gestão. Vale lembrar que o Alex, ele estava na gestão passada, né? Continua o mesmo prefeito, mas era outro mandato, e ele foi mantido no mandato porque o prefeito provavelmente gostou do trabalho dele. Primeiro vamos ver a questão dos jovens e crianças mendigando, inclusive eu vi esses dias, é de cortar o coração, né, Paloma? Eu não gosto muito, mas quando tem criança no colo é meio complicado, de repente está com fome e você acaba dando dinheiro também. Como é que está essa questão de crianças no semáforo e até com mães mendigando nos semáforos? Qual é a postura da secretaria? Nós temos um problema crônico com relação a isso. Nós temos um programa chamado Jovens em Ação, né? Esse programa, a gente traz os jovens das comunidades, das periferias, da região central, enfim, de qualquer região. Abre-se um grupo de discussão, isso é formado por profissionais que trabalham com esses jovens para poder fortalecer o vínculo familiar com esses jovens. Então, nós temos um programa chamado Jovens em Ação, que continua, mas que, infelizmente, por conta da pandemia, Roberto, muitos dos nossos serviços também foram suspensos, né, e paralisados. E um dos nossos serviços que está trabalhando de forma remota é esse programa Jovens em Ação.
Com relação a crianças acompanhadas da mãe, né, o que nós fazemos da assistência social é acionar o conselho tutelar, né, que por sua vez, se tiver acompanhado dos pais, não há uma prerrogativa de atuação direta do conselho tutelar. E nós também não podemos, infelizmente, nem o usuário em situação de rua, nem essas crianças acompanhadas das mães, obrigá-los, né, a ir para os nossos serviços. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. E eles se recusam a ir, né? E aí, nesses casos, quando nós identificamos que há exploração, inclusive de menor, nós encaminhamos, através da assistente social, elabora um relatório e nós encaminhamos para a vara da infância para tomar as medidas legais. Muito bem, Cida Lage está pergunta ao secretário se tem previsão para abertura do Centro de Convivência do Idoso. Eu acho que é Centro de Convivência do Idoso. Estão fechados? Quando é que abrem? Nós estamos, né, por força de decreto, enfim, de legislação, por conta da pandemia, e ainda não dá para ter uma certeza de quando esses serviços voltarão, principalmente que o Centro de Convivência do Idoso, como o próprio nome já diz, faz atendimento de idosos, né? Então é o público que nós temos que resguardar cada vez mais, né? Por conta da pandemia. Edilson Ceará está dando boa noite para o secretário, Cida Lage também, Flávio Aquino, quem mais aqui? André Oliveira, o secretário Alex, é um ser humano incrível que tem um olhar diferenciado e acolhedor ao público vulnerável. Ele realmente se preocupa com a população. Centro do Convivência, já falei, Josiane de Deus. O Rogério, filho do Mordidinha, está mandando um abraço para o Alex, está dando boa noite aqui. O argentino, já passei a pergunta dele aqui. Obrigado aqui. Isso, vamos lá para outra página aqui para ver se eu consigo falar todo. A Anelisa Costa, sobre esse centro, quantas vagas tem disponível para esse atendimento? Porque o centro da Ponte Alta diz que não recebe recursos da prefeitura. Porque o centro da Ponte Alta diz que não recebe recursos da prefeitura. E a outra pergunta é qual o número de atendidos? Precisa entender qual centro ela está se referindo, né? Se é o Centro Dia do Idoso, se é o... Explica aí, Anelisa, escreve direitinho aqui que a gente fala. Então vamos para a outra pergunta. Quantas vagas tem nesse centro de atendimento? Então, acolhimentos... nós temos em torno de 250 vagas para atender essa população em situação de rua, né? Essa população em situação de rua. Outros serviços, e aí entra Centro Dia do Idoso, Centro de Convivência do Idoso, acolhimento feminino, acolhimento de criança e adolescente. Então, são vários serviços, né? Mas esse específico é esse número. Quando fala-se em questão de jovens, o pessoal, você tem número suficiente de assistente social para essa abordagem de rua? Como é que funciona isso? Nós temos, além dos nossos profissionais, servidores públicos, né, o qual aproveito para agradecer o brilhante trabalho de todo o time da assistência social, que com certeza nós conseguimos entregar bastante resultados e bastante políticas públicas, né? Eu quero até deixar aqui o meu agradecimento a todo o time da assistência social. Nós temos também os serviços terceirizados, né, que nos auxiliam na execução, através também das instituições, que são grandes parceiras da assistência social, né, o qual também aqui eu faço os nossos agradecimentos. Então, hoje, Roberto, depois de muita reestruturação, né, nós fizemos o reordenamento de todos os serviços da assistência social, cortamos aqueles serviços que não funcionavam, e implementamos novos serviços. Com o mesmo orçamento que nós tínhamos, nós conseguimos realizar em torno de 7 ou 8 novos serviços que não existiam no município dentro da área da assistência social. E aqui eu cito um, né, para não me alongar, que é o Restaurante Popular na região dos Pimentas, que é uma região... Eu fui lá, foi eu e a Bruna, fizemos uma matéria lá, muito interessante. É uma região de extrema vulnerabilidade, nós sabemos disso, e conseguimos inaugurar lá o Restaurante Popular, né? Muito bem, aqui o pessoal está nos acompanhando também aqui pelas nossas redes sociais. O Marcelo Rezende fala, secretário, deveria colocar nos albergues do bairro dos Pimentas, porque tem muito morador de rua. Tem ali no bairro dos Pimentas?
Temos um público flutuante, nós chamamos de público flutuante. O maior número de pessoas em situação de rua que nós temos é na região central. Isso tem uma explicação. Números, tem números? Do total que nós temos em Guarulhos, nós temos em torno de 520, mais ou menos. Isso é muito, é pouco para uma cidade de 1 milhão de habitantes? É pouco. 1,5 milhão de habitantes. Comparado a esse diagnóstico, é pouco, né? Mas para nós é um número expressivo, porque obviamente nós gostaríamos que não tivesse nenhum, né? Mas comparado ao tamanho da cidade, o número de habitantes que nós temos na cidade é pouco. Vamos em São Paulo, capital, tem mais de 30 mil. Nós temos mais ou menos 500. Quantas vagas nós temos de acolhimento nos albergues? Juntando todas as vagas de acolhimento, nós temos em torno de 800 a 900 vagas, de todos, então, né? É o suficiente, mais do que suficiente. Mas eu aí... achei que você ia falar 30, 40, 50 vagas. Não. O problema é que nós esbarramos naquela questão, né? Nem todos os usuários querem ser acolhidos, né? Sim. Esse é o grande problema. A minha esposa, a Joana, ela é assistente social formada e ela sempre me ajuda nessa questão aí de entendimento. Aliás, no final, nós temos eu fiz um texto aí, foi até a Bruna que acabou dizendo esse texto, ficou muito bacana a respeito de moradores de rua. O pessoal reclama muito da Praça Getúlio Vargas, que tem muito morador de rua, e ali perto do restaurante popular. Como tratar essa situação? Que muitas vezes eles levam as coisas, eles não têm onde guardar. Então tem colchão, tem cobertor, tem um monte de coisa. E isso não dá um aspecto bonito para a praça. E muitas vezes as mulheres têm medo de passar. Como resolver essa situação? Você pensa nisso? É possível? Não é possível? É um problema sem solução? Na verdade, assim, a Praça Getúlio Vargas, nós percebemos que alguns usuários se evadiram da praça quando a base da GCM foi para lá, né? Alguns usuários se dispersaram da Praça Getúlio Vargas. Essa praça que tem ali na Monteiro Lobato, ali em frente ao restaurante popular, tem alguns usuários, né? Que eles ficam ali, é o que eu digo, por opção, até porque ao lado do restaurante popular ali da Monteiro Lobato, nós temos o acolhimento. Ao lado. Então, ou seja, é só atravessar a rua. Nesses casos, o que nós fazemos? Nós vamos com a nossa equipe de abordagem, abordamos o usuário, identificamos o perfil do usuário e ofertamos àquele usuário os nossos serviços. Ele aceita ou não. Nós não podemos, de forma coercitiva, obrigá-lo a ir para os nossos serviços, né? Nós não podemos fazer isso. A assistência social, ela não pode exercer esse papel, né? De forma alguma. Washington do Guardi, ele diz o seguinte: precisamos de integração com o programa CRAC. É possível vencer. Segurança, saúde e assistente social. Você conhece esse programa? Eu já ouvi falar desse programa. Estou à disposição para a gente bater um papo, dialogar. Aí, Washington, vai lá. É só ir lá na secretaria, lá na Avenida Guarulhos 2200. Estou lá à disposição para a gente dialogar e, com certeza, se for um programa de política pública para atender de forma melhor a população, estaremos aí à disposição. Na opinião do Washington, ele diz que a grande maioria dos moradores de rua estão nessa situação devido à drogadição, né, que ele fala aqui. Por conta da drogadição. Ou investimos em prevenção ou continuaremos enxugando o gelo, é a opinião dele. E o Washington falou: estamos juntos, secretário. Bacana aqui, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. O Orlando está dizendo não tem poucos moradores de rua. Ficou meio confuso a questão aqui da sua pergunta. Você misturou Proguaru com moradores de rua. Eu não entendi. Escreve de novo aqui para a gente passar isso daqui. 5 minutos finais? 5 minutos finais. Foi rápido, hein, secretário? Foi rápido. Bom, o que nós podemos esperar? Vamos reafirmar isso da Secretaria de Assistência Social nesse ano de 2021. Bom, obviamente que com a direção do nosso líder, né, o prefeito Guti, nós continuaremos entregando políticas públicas, nós continuaremos aprimorando os nossos serviços, continuaremos ampliando os nossos serviços.
E falo da secretaria, obviamente, falo de mim também, que gosto dessa questão social, que primo e zelo pelas garantias de direito deste público mais vulnerável que não consegue acesso. E gostaria de ter uma outra oportunidade de vir aqui, porque realmente passou muito rápido, para poder discorrer um pouco das ações e dos programas que nós fizemos, né, no decorrer desses 4 anos e do que nós temos planejado para os próximos anos ou para este ano de 2021. Eu vou tentar remarcar na semana que vem, final da semana que vem, essa questão que eu acho extremamente importante. Inclusive o Edilson Ceará, ele cobra, e muita gente cobra, secretário, um local para recuperar dependentes químicos aqui na cidade. Eles reclamam, e pessoas que estão em situação de rua, mas têm algum problema mental. Então eles também reclamam. Vamos ver se a gente fala com o pessoal de comunicação, o Curumu, o Zanon, para liberar o secretário aqui. Obrigado, secretário. Eu que agradeço e estou à disposição.